Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma revisão geral sobre lamarquismo e darwinismo. Se você já gostou desse tema, curte o vídeo e vamos para a aula de hoje. Bom pessoal, para começar, já tem aula aqui no canal sobre teorias evolutivas de Darwin e Lamarck e alguns outros vídeos de revisão e exercícios. Se você quiser conferir depois da aula de hoje, elas estão aqui na descrição e eu vou deixar aqui no card ao longo do vídeo. Para começar, vamos falar um pouquinho de 3 pontos chaves que Lamarck e Darwin se basearam para propor as suas ideias. Bom, Lamarck foi o primeiro cientista que resolveu falar de evolução. Então tem algumas coisas bastante erradas na sua interpretação. E aí depois veio Darwin que deu uma corrigida aí e colocou as teorias de Lamarck bem de canto. Só que a gente não pode esquecer as teorias lamarquistas, porque às vezes dá uma confusão e pensando como Darwin a gente pode agir como Lamarck e isso não pode acontecer. Beleza? Então vamos lá. Os 3 pontos chaves que eles se basearam nas suas teorias foram o meio ambiente, as características dos indivíduos e como seriam os descendentes. Para Lamarck, o meio ambiente é quem criava condições que favoreciam uma transformação imediata do indivíduo ou de alguma parte do seu corpo para poder sobreviver. Então Lamarck falava muito em transformação automática, instantânea, evolução miojo, não esqueça. Já Darwin, fazendo esse comparativo, ele dizia que o meio criava condições de seleção natural, ou seja, o meio ambiente escolhe o melhor para viver nele. Aquele que ele vê que não tem condições, a natureza já descarta para não gastar energia à toa mantendo o indivíduo que não tem condições. Então, segundo o darwinismo, o ambiente seleciona. Portanto, Darwin fala muito em seleção, como eu grifei aqui. Então, ele indica que o meio ambiente exerce essa seleção natural, escolhendo os organismos que estão melhores adaptados àquele meio. Em relação às características físicas do indivíduo, para Lamarck, as novas características surgiam a partir do fenômeno que ele chamou de uso e desuso. Se o indivíduo usa bastante um órgão, uma parte do corpo, aquilo fica forte, visível e já transforma imediatamente essa estrutura nesse organismo. Ou se o indivíduo não usa muito, ele vai atrofiando até desaparecer. E isso, gente, é uma observação bastante infantil de Lamarck. Porque vamos pensar, o indivíduo destro, eu por exemplo sou destra, eu uso com mais frequência o meu lado direito, o meu braço direito. Para Lamarck, ele acreditaria que esse meu braço seria extremamente forte, musculoso, vistoso e o esquerdo atrofiaria. E não é o que acontece, gente, os meus 2 braços são iguais, certo? Eu só tenho um pouco mais de facilidade em usar o braço direito, a mão direita. Mas não me impede de tentar escrever ou usar mais o braço esquerdo. Então, isso aqui é uma observação bastante infantil de Lamarck. Não existe uso e desuso para essa característica meio que se fixar no organismo. Nada a ver. Já Darwin dizia o quê? Que as características próprias do indivíduo em uma determinada população conferiam uma melhor adaptação a condição dele naquele ambiente em relação aos demais. Então, se um organismo tem uma característica melhor adaptada, ele consegue ficar no meio ambiente, através lá do processo de seleção natural. Já que para Darwin é o meio que escolhe. Para Lamarck não, o indivíduo tem que correr atrás e se mudar. Não, para Darwin as teorias evolutivas dizem que a característica melhor fica no organismo e aí o meio ambiente escolhe esse organismo. E por último, o último fator aqui é o fator dos descendentes. Isso aqui envolve os outros fatores também.
Para Lamarck, o descendente já adquiria uma característica do seu ancestral que fosse mais forte. Então, por exemplo, em relação ao uso e desuso, um organismo que melhora uma parte do seu corpo, essa transformação já se fixa no organismo. E quando ele tiver um descendente, o seu filhote, o seu descendente, já vai nascer com essa característica forte própria. É a mesma coisa que a gente pensar num indivíduo que trabalha embaixo de sol o dia inteiro. Ele vai ter a sua pele escurecida pelo excesso de radiação, vai produzir mais melanina. Para Lamarck, o filho ou filhote, né, se a gente pensar na pessoa, o filho dessa pessoa que vive no sol já nasceria bronzeada. Não faz o menor sentido, já que o pai ou a mãe que fica no sol, só que a sua carga genética é de uma forma. A sua pele bronzeada é reflexo do seu ambiente, do seu meio de trabalho. Isso não quer dizer que esse fator já incorporou na genética. Esquece. Então, para Lamarck, os descendentes já recebiam tudo pronto. Não. Mas, o que Darwin diz em relação aos descendentes? Os melhores, ou os mais aptos, os adaptados, têm condição de viver no ambiente, já que o ambiente escolhe esse melhor. Se ele vive bem, ele está saudável, ele atinge a maturidade sexual, ele atinge a época de reprodução. Se ele consegue se reproduzir, a sua carga genética vai sendo transmitida aos descendentes. Então, para os descendentes, a característica do indivíduo melhor adaptado que o ambiente selecionou continua. Se ela não for suficiente para o meio ambiente, esse descendente aqui não vai chegar à maturidade sexual, porque ele não vai ser forte o suficiente para isso. Se ele não se reproduz, a característica não continua. Certinho, pessoal? Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Tem os vídeos aqui que eu falei no comecinho da aula de hoje, de revisão sobre teorias evolutivas, tanto de Lamarck quanto Darwin. Curte esse vídeo se você gostou dessa revisão. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima aula.